Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós e viver para Ele é uma delícia. Viver para Ele é um descanso. Viver para Ele é entrar realmente numa dimensão de vida que não tem igual. É trazer para a nossa própria vida as experiências do céu, da sua presença, do seu conforto, dos seus consolos. Ah, como é maravilhoso que vivamos cada dia na presença do Senhor, tomando na sua palavra orientação para que a nossa vida não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Como lemos em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é este o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na antiga aliança, naquele momento em que Deus forma uma nação e estabelece através de Moisés um ordenamento do culto ao Senhor, um ordenamento de como os homens deveriam se achegar à sua presença, para que fossem assim uma instrução de quem ele era, para que marcasse as outras nações da terra com a realidade de um Deus invisível, mas verdadeiro. Deus conduziu os homens a se apresentarem diante dele, sempre com ofertas e sacrifícios. Não havia culto sem oferecimento de um animal, de cereais, do fruto da terra, de uma oferta em dinheiro. Não poderia haver. Quem se apresentava a Deus se apresentava sempre em gratidão ou em arrependimento, deveria sempre trazer uma oferta, um sacrifício. Aquele animal cujo derramamento do sangue representava a vida do próprio ofertante sendo dedicada ao Senhor. Durante toda a antiga aliança, os sacrifícios aconteciam em cada culto, para que assim o ofertante pudesse se encontrar com Deus. Com a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, apresentado como Cordeiro de Deus, ele é aquele sacrifício perfeito. Depois de Jesus Cristo, não há mais necessidade de nós entregarmos ovelhas, nem bois ou animais cevados ao Senhor. Ele é o derramamento de sangue pelas nossas vidas. Ele foi o sacrifício perfeito. Entretanto, o que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção é que Deus não mudou. Deus continua sendo santo, exaltado, engrandecido. E para chegarmos à sua presença, para cultuarmos a Ele, para sermos seus adoradores, nós devemos estar sempre trazendo algo a Ele. Só que o algo que agora Deus espera, que Paulo chama de um sacrifício vivo, santo e que lhe agrada, é a nossa própria existência, é a nossa própria vida. Se na antiga aliança haviam sacrifícios de cereais, sacrifícios de frutas, sacrifícios de vinho com azeite, mas havia os sacrifícios vivos. Um sacrifício vivo significava um sacrifício onde o sangue era derramado. Um sacrifício da vida. Com uma vida, porque sangue era vida. E Paulo está nos dizendo que esse precisa ser o nosso sacrifício para nos aproximarmos de Deus. Não apenas o que trazemos em forma de orações,
não apenas o que trazemos em forma de canções, não apenas o que trazemos em forma de doações financeiras ou objetos, mas principalmente o que trazemos do nosso próprio ser. É a entrega da nossa vida, é o sacrifício da vida ao Senhor. São as renúncias, a dedicação, é o nosso ser dizendo sempre: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me para fazer a tua vontade. Esse sacrifício da nossa vida em que nós nos oferecemos ao Senhor. Paulo diz: façam, ofereçam-se como esse sacrifício. Seja aquele holocausto. Aquele animal do holocausto era consagrado a Deus e morria, e era queimado, seu sangue derramado. E a fumaça daquela vida era entregue ao Senhor. Nós precisamos ser esse sacrifício de vida para Deus. Porque é dessa forma que o nosso culto é verdadeiro. Não só porque cantamos coisas belíssimas, não só porque pregamos palavras maravilhosas, não só porque trazemos grandes ofertas, mas principalmente, e talvez tão somente, se aliado a tudo isso, a nossa própria vida estiver sendo entregue como um sacrifício vivo. Porque só dar o dinheiro, só dar as canções, porque só fazer a liturgia de um culto, não é isso que vai nos tornar agradáveis ao Senhor. O nosso culto racional, ele passa por uma entrega da nossa vida, pela renúncia de sermos o que o mundo diz que nós devemos ser, para sermos aquilo que Deus nos chama a ser. Uma entrega em que a nossa vida se derrama para a glória de Deus e não para as ambições que o mundo nos desperta a querer, a ser. E ele continua dizendo: ofereçam-se como sacrifício vivo, sejam agradáveis a Deus, santos para Deus, se oferecendo a Ele, se entregando. Não aquela entrega assim: eu estou aqui mas nunca posso ir. Eu venho, Senhor, mas eu estou disposto, mas nunca disponível. O Senhor fala: estamos dispostos e disponíveis para Ele, santos, agradáveis a Ele. Um sacrifício da vida. Isso é um sacrifício vivo. E então, ele continua dizendo no versículo 2: e não vivamos conforme os padrões deste mundo. O modelo, inclusive os modelos religiosos do nosso tempo. Não é esse o padrão que devemos seguir. O que alguém diz, o que todo mundo faz. Até mesmo a modelos cristãos, que se não estão de acordo com a palavra de Deus, com o que realmente agrada a Deus, não podem marcar a nossa conduta. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Nem tudo que o mundo diz que é bom é agradável a Deus. Nem tudo que esse mundo diz que é correto é agradável a Deus. Nem tudo que o mundo coloca como ético e que aceita, moralmente falando, nem tudo que é politicamente correto para o mundo é agradável a Deus. E a nossa medida precisa ser a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo: então deixem que Deus transforme vocês pela renovação da sua mente. A nossa mente precisa mudar. A nossa mente precisa de arrependimento e conversão a cada dia. Quando nos confrontamos com a palavra de Deus, não é apenas para sermos confortados, não é apenas para sermos teologicamente adequados, mas é para que a nossa mente comece a ser transformada e
aceitemos a ponto de trazer para a nossa experiência viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e é agradável. Mas quando a nossa mente não está renovada, o que acontece? É que a vontade de Deus não é boa. Resistimos à vontade de Deus. Não fazemos a vontade de Deus. Ou fazemos emburrados, com raiva de ter que deixar de fazer algo. Com muita dor, com muita luta. Por quê? A palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas nós só vamos perceber quão boa, quão agradável e perfeita ela é quando estamos em processo de renovação da nossa mente. Renovamos a nossa mente pela sua palavra. É conhecendo a Deus, os seus propósitos e não achando assim tão difícil, tão doloroso. Jesus encontrou um dia com um jovem rico que queria viver como um discípulo dele, que queria entender e conhecer a vida eterna. E ele perguntou a Jesus: o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse: como é que você entende as Escrituras? O que você está... Ele disse: eu vivo as Escrituras. Mas Jesus foi mais além e penetrou não na teologia, não na tradição que conduzia aquele coração. Jesus foi lá dentro do seu coração e viu as ambições que impediam ele de conhecer a vontade de Deus, boa e perfeita. E Jesus disse a ele: então venda tudo o que tem, seja o sacrifício vivo. E a Bíblia diz que o jovem, que era rico, baixou a cabeça e foi-se embora. Ele queria seguir a Deus. Ele tinha até uma vida coerente, moralmente correta, muito ético. Ele vivia os mandamentos, mas não queria, não entendia a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. Então, quando Jesus tocou nas ambições do seu coração, ele saiu de lá. Muitas vezes não temos entendido que podemos fazer muitas coisas boas sem agradar a Deus. Que podemos estar dedicando muito tempo às coisas da nossa forma religiosa de viver, sem, contudo, sermos o sacrifício vivo que agrada a Deus. Porque o que nós realmente queremos continua intacto. E o que Deus quer, continuamos achando que não é tão bom. Porque é tão dolorosa a vontade de Deus. Porque é tão difícil o caminho do Senhor. Porque a nossa mente ainda está cheia dos padrões deste mundo. Porque a nossa mente ainda vive cheia de valores que não são os valores do reino de Deus. Tem muita coisa parecida. Como diz um ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. E há muita prática religiosa. E há muito dogma religioso que nos afasta de Deus. Que parece ser bom, mas não faz parte de um culto racional. De uma entrega da nossa vida como sacrifício vivo. Como diz Paulo, como um rogo, como um clamor. Ele nos chama, ele chama a igreja para ser esse holocausto vivo, para ser essa entrega de vida, para vivermos a experiência, para percebermos e existirmos na vontade de Deus, entendendo como ela é boa, como ela é agradável e mais, como ela é perfeita. Fazer a vontade de Deus nos centraliza nos propósitos eternos. Fazer a vontade de Deus, conhecê-la, é um processo que começa com a transformação da nossa mente. Porque se continuamos só pensando como o mundo pensa, nos seus valores, nas suas práticas,
não vamos entender a vontade de Deus. E quando ela se revelar para nós, vamos achar que é melhor tomar outro caminho, como aquele jovem rico, que tinha um desejo no seu coração, mas não maior do que as suas próprias riquezas. E preferiu seguir o padrão do mundo, valorizar tudo que ele tinha conquistado, mais do que a vontade de Deus, que naquele momento era renovar a mente dele para encontrar valores maiores nas coisas espirituais do que nas coisas materiais. E o jovem não entendeu, seguiu o seu caminho. Que caminho nós estamos tomando? O caminho da renovação da nossa mente. Estamos confrontando a nossa mente com a palavra de Deus para mudar a nossa mente. Se pensávamos que uma coisa era boa, mas encontramos a palavra de Deus dizendo que não é, nós temos que mudar o nosso padrão e nos voltarmos para o que a palavra de Deus nos diz.